Pessoal, boa noite, a todos, sejam todos muito bem-vindos, nessa nova experiência que nós estamos também dando sequência, tá bom? Fizemos isso na outra vez e hoje também nós vamos estar dando uma sequência, tá joia? Bom, a fala de hoje, seria desse momento de introdução, conta particular. E nessa conta particular nós vamos estar falando dos nossos pós e contras pessoais de cada um, tá joia? Em relação à nossa vida, em relação ao planeta, em relação ao seu momento que você está vivendo aqui agora. E é esse desconfiômetro que muita gente chama de despertar, outras pessoas chamam de desconfiômetro, para que você mesmo possa desconfiar, perceber o que está acontecendo e sair um pouco da caixinha, Porque às vezes a gente fica muito envolvido na caixinha, a gente fica envolvido muito nos nossos problemas pessoais, íntimos, as nossas necessidades pessoais. Então, tudo isso é um conjunto de coisas onde a gente fica preso nessa caixinha e a gente acaba esquecendo de pensar outras coisas e de perceber outras coisas, de tão assim centralizado que a gente fica robotizado nesse nosso dia a dia, sem sequer nos darmos a oportunidade de pensarmos em outras coisas que fogem ao padrão, Tudo isso está subordinado à região onde a gente mora, subordinado ao DNA da nossa família, pai, mãe, os avós, Não é à toa que veio essa ferramenta, que eu chamo de ferramenta, a constelação, que ajuda muito a gente a se desvencilhar dessa situação de DNA, de comprometimento e de repetição dos padrões familiares. É interessante que muitas pessoas, nessa introdução aqui agora, que nós estamos falando, têm uma tendência a repetir os mesmos padrões do pai, da mãe e dos avós, tanto paterno como materno. Então também é interessante esse desconfiômetro, esse perceber, esse acreditar que existe alguma coisa estranha, errada, porque você está repetindo a mesma história do seu pai, ou da sua mãe, ou de algum antepassado, tá bom? Então tudo isso a gente tenta dar uma sacudida realmente, para que a pessoa possa, além da minha caminhada aqui, trabalhar, estudar, cuidar, ajudar as pessoas da própria família, filhos, filhas, netos e outros, tem também a sua vida antepassada, porque às vezes você pode estar sendo vítima de você mesmo, vítima desse processo do corpo físico que você está usando, que não é seu. Todos nós estamos dentro de uma casa espírita, então a gente sabe muito bem disso. Dentro de uma casa espírita a gente sabe que essa encarnação é um papel, você é um personagem. De quem? De você mesmo. E aí você está vivenciando esse personagem com um determinado objetivo, que ninguém vem ao mundo à toa, ninguém reencarna à toa, ninguém usa um corpo físico, a Deus dará, salvo aquelas questões que são as reencarnações compulsórias, aí é uma outra história, não é? Bom, tendo essa percepção, esse conhecimento, que hoje é público, isso eu estou falando de algo que já está bem esparramado aí, bem público, isso não tem nenhuma novidade, constelação familiar, apometria, são ferramentas que já chegaram há mais de 15 anos, Essa casa, inclusive, na época que eu comecei aqui, ela foi a primeira casa espírita que eu tive notícias de que tinha apometria, e ela tem apometria. Hoje já está mais divulgado isso, já está mais amplo essa questão, tá joia? Eu vou ler aqui do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, o trabalho, e a fala que nós vamos estar falando aqui agora rapidamente, e eu vou dando essas pinceladas, porque eu acho muito interessante a gente dar essas pinceladas fora da caixinha. É igual aquele capítulo ali, por exemplo, eu acho que é o 9, a preexistência da alma
e dizendo também que existem vida em outros planetas, não é mesmo? Ali, um dos paradigmas básicos da doutrina espírita é que existe vida em outros planetas, tá joia? Bom, vamos lá. Esse livro aqui é de um homem, é de um senhor chamado Camille Flammarion, ele é do século XIX. Olha que loucura, o homem é do século XIX e algumas coisas que ele falou e vivenciou, ele é um dos colaboradores do Allan Kardec. Se você for lá nos livros de Allan Kardec, ele prefaciou e ele teve participação no livro dos Espíritos, isso não me falha a minha memória, outros livros. O nome dele está lá. Ele veio de outro planeta para colaborar no século XIX para a obra de Allan Kardec, Camille Flammarion. Esse livro aqui é um dos livros dele. E ele conta de maneira romanceada uma grande viagem que ele fez para fora da Terra, fora do Sistema Solar e fora da Via Láctea. E aí ele passou por vários planetas, onde ele coloca uma característica ou duas de cada planeta daquela humanidade. Claro que foram muitos, né? Muitos e muitos e muitos. Então não houve condições de entrar em detalhes minuciosos dessa viagem que ele fez no livro onde comenta isso. Mas é muito interessante a característica, uma ou duas características de cada humanidade desse planeta. E nós somos também um grão em meio a tanta coisa luminosa que existe lá fora. Porque às vezes nós, seres humanos, ficamos muito perdidos, muito centralizados na nossa vida, que é o que eu vou estar falando aqui agora, a conta pessoal. A gente fica muito ali, preso, e esquece de expandir um pouco, só um pouquinho só, a consciência. Esquece de que existem outros valores que também, eu vou usar a palavra também, são muito importantes para nós. Esses outros valores significam: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Será que o meu papel é esse mesmo? Além de tentar ajudar a minha família, além de ter saber quem eu sou, porque é fundamental isso. Você está vivendo uma vida inteira por causa da terceira dimensão, que é aqui, ela envolve o esquecimento total, e você não sabe quem é você, não sabe de onde você veio, não sabe direito o que você está fazendo aqui, e não sabe direito para onde você vai, em função da sua caminhada. Olha que loucura. Pode ou não ser um mérito esse esquecimento. É meio polêmico isso, porque tem uma versão de muita gente que fala que sim, outras versões que falam que não. Mas é interessante isso. Mas uma coisa é certa, dificulta muito o grau de percepção. Outros planetas, a terceira dimensão, igualzinha a nós aqui, ó, matéria dura, difícil, ele é menos denso. O espírito, ele consegue se lembrar melhor dos antepassados, um pouquinho só, qual o verdadeiro papel dele naquele mundo, consegue ter uma percepção melhor, e ele consegue controlar mais as emoções, que é o ó do Borogodó. As emoções. Porque esse planeta aqui, ele não é um planeta 100% racional, ele é quase 100% emocional. Daí que a gente tem essas paranoias, essas loucuras de ódio, raiva, paixão. Paixão é amor. Não, não é bem assim não. Não é bem assim não. Paixão não é bem amor não. Paixão é uma fração de uma emoção que, dependendo da situação, joga você lá para cima, mas também joga você lá para baixo. Então fica muito difícil controlar tudo isso simultaneamente, acreditar que isso aqui é uma passagem, acreditar que nós temos determinadas obrigações a cumprir e acreditar que nós temos um futuro bacana, bonito, da luz, igual esse vídeo que nós acabamos de assistir aqui agora, onde a moça veio com a missão, passou pela missão, ela foi pedagoga, fundou uma escola, ali o vídeo ali mostrou isso, e viveu cerca de 50 anos naquela comunidade ou naquela cidade, que não deu para poder ver direito no vídeo que nós estávamos assistindo, rapidamente. Então todos nós temos um plano aqui,
Nessa conta, pessoal, que eu vou ler aqui agora para vocês, é fundamental a gente tentar sair da caixinha, acreditar que nós não somos o que somos. É estranho isso, né? Nós não somos o que somos, nós somos outra pessoa. E isso que vocês estão vivenciando aqui, com esse corpo físico, é uma fração. É uma fração. Só que essa fração, gente, nesse planeta, é muito recomendável que ela possa ser bem desempenhada, porque outras coisas estão agarradas aqui e depende muito disso. Tá joia? Procure saber mais sobre constelação familiar, procure estar mais atento a essas outras coisas. Eu sei que emprego, trabalho, dinheiro e sexo, para nós que somos emocionais, é muito, muito importante. Eu sei disso. Muita gente assim morre em situações horríveis porque foi um fracassado profissional que ele acreditava que era muito importante. Isso é muito comum no plano espiritual, nos cemitérios subterrâneos, porque nós conhecemos o primeiro cemitério, tem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o trem vai descendo lá para baixo, de acordo com o grau de loucura, de coisas desagradáveis que aqueles seres humanos fizeram, eles vão se encaixando lá embaixo. É o peso da alma, às vezes é muito forte. Então é interessante a gente ter essa percepção nesse turbilhão de coisas, no esquecimento, que é agora, que nós estamos esquecidos por enquanto. Nós estamos passando por esse corpo, passando por essa etapa, que em muitos aspectos, na grande maioria, é desagradável, é negativado, é ruim. Você envelhecer, porque você fica velho e feio às vezes, a boa aparência de jovem ela vai sumindo, aquela grana super legal que você gostaria muito de ter, ela não vem na dose e na maneira que você quer, precisa ou deseja, ela não vem, não tem jeito, é complicado. Porque a Matrix não é do jeito que você quer. Não, ela é de outro jeito. Ela é de outra forma. E que você é fracionado, você não sabe. Aí você entra em choque. Porque você fica aborrecido, para não falar outra coisa, chateado, deprimido e com ódio e muito, muito revoltado. Muito. Mas muito mesmo. Isso é muito comum, o ódio e a revolta contra esse processo que você está vivenciando. A pobreza, a falta de dinheiro, a aparência que não é legal, porque você gostaria de ser top, realmente bonito, bacana, legal, mas não é. Essa falta de conformidade com o corpo físico que você está usando, quanto o desemprego, que realmente é um outro abacaxi, né? Você tem um emprego, mas que não satisfaz, você tem um emprego que chega muito perto daquilo. Eu trabalho muito em emprego, né? Lá na outra casa, então a gente tem essa pegada de ajudar as pessoas a arrumar emprego, a arrumar trabalho. Nós consideramos como o trabalho é um direcionador de vida, não é que resolve tudo não, mas ele ajuda muito o ser humano a se encaixar nesse modelo de sociedade que esse planeta coloca para nós, que a Matrix coloca para nós, tá ok? Tudo isso que eu estou falando é muito recomendável vocês estarem mais atentos a isso, para vocês não saírem muito fora, porque existe um preço a ser pago nessa saída por fora. E esse preço é o desequilíbrio, a dor e a miséria. A miséria pessoal, a miséria da falta de informação. A miséria que eu estou falando é da angústia e do sofrimento. Hoje a humanidade está passando por um momento muito angustiante, muito dolorido, de muito sofrimento, de muita escassez. A escassez do amor, do sentimento, a escassez de sexo, a escassez de dinheiro, a escassez de coisas até básicas. E a solidão. Quantas pessoas que passam o final de semana inteiro sozinhas, porque durante a semana dá para poder levar, né? Porque o trabalho ajuda muito, mas chega o bendito final de semana, a solidão,
E às vezes não é questão de dinheiro, porque elas são bem financeiramente. Eu conheço várias pessoas que são muito bem financeiramente e tem problema de solidão no final de semana, depressão, dor e angústia. Ok? Vamos lá. Bom, do livro, né, que nós acabamos de comentar, Conta Particular. Bom, Lucas, capítulo 19, versículo 42. Abre aspas. Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, fecha aspas. A explicação. A exclamação de Jesus Cristo, junto de Jerusalém, aplica-se muito mais ao coração do homem, templo vivo do Senhor, que a cidade de ordem material, destinada à ruína e à desagregação nos setores da experiência com o passar do tempo. Imaginemos o que seria o mundo se cada criatura conhecesse o que lhe pertence à paz íntima. Em virtude da quase geral desatenção a esse imperativo da vida, é que os homens se empenham em dolorosos atritos, assumindo terríveis, escabrosos débitos. É o que nós acabamos de falar, traduzindo em miúdos. Atentemos, pois, à assertiva do Mestre Jesus, ao menos nesse teu dia, ao menos um dia. Estas palavras convidam-nos a pensar na oportunidade de serviço de que dispomos presentemente e a refletir nos séculos que perdemos lá atrás, até chegarmos aqui hoje, agora. Compele-nos a meditar quanto ao ensejo de trabalho, sempre aberto aos espíritos diligentes. O homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisoriamente dele, que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo, o plano espiritual, em favor da sua própria renovação. Necessário é que cada um conheça o que lhe toca à tranquilidade individual. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios, e os fantasmas de inquietude estarão afastados. Cuide cada pessoa do que lhe refere à conta particular, e 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Repara as pequeninas exigências do teu círculo e atende-as em favor de você mesmo. Não caminharás entre as estrelas sem antes mesmo de trilhares as sendas humildes que te competem. Bom, se você não cuidar do pequeno que lhe é responsabilidade sua, você não vai alcançar o próximo degrau. Por quê? Mais uma vez, tem uma pegada, e é interessante a gente saber isso, tá bom? Como que um aluno da 4ª série, veja bem a situação, como que não é tão simples assim. Um aluno da 4ª série, acostumado apenas a 4 matérias, ele pode, de uma hora para outra, sem completar a 4ª série, sem completar a 3ª série, mal completou a 1ª e a 2ª série, e já ir direto para o término do 1º grau, ou do ensino fundamental, aonde tem 6 ou 7 ou 8 matérias. Ele, de longe, ele não vai ter a menor ideia, porque no primário não tem inglês, geografia, história e outras matérias. Ele não está apto a essa expansão de conhecimento e de necessidade. Ele tem que trilhar o 1º, 2º, 3º e 4º ano. E mais ainda, até chegar ao 5º ano. E aí ele vai começar uma outra etapa no degrau de cima. A evolução é assim. Quando hoje, aqui agora, a gente está falando de outras ordens, estamos apenas dando uma pincelada ao final da 4ª série, que é vocês, nós, eu e vocês aqui agora. Entre aspas, simbolicamente falando. Simbolicamente falando, eu estou dizendo para vocês que nós estamos formando o primário, formando a 4ª série.
E daqui a pouquinho nós vamos nos adaptarmos à quinta série. Só que a quinta série tem o dobro de matérias e nós precisamos estar atentos a isso. É interessante que a gente fique atento a isso, senão nós seremos reprovados e teremos que trocar de sala de aula. Eu falei a palavra trocar de sala de aula, significa sair daqui e ir para outra região, ou quem sabe talvez outro planeta. E isso é comum, é igual uma grande escola. Você vai ter o dobro de matéria, então você vai para aquele pavilhão, o outro pavilhão. Você vai para o outro planeta, porque lá a complexidade é muito maior. O corpo físico que você vai estar ocupando lá, ele é muito mais amplo, ele é maior. O DNA dele é diferente, ele não é tão restrito. Mas é necessário que você esteja preparado para isso. Existe uma cena do próprio André Luiz, onde lá em nosso lar, ele estava restrito a um pavilhão ou dois, médico, ele e um amigo dele, médico, lá no plano espiritual. Veja bem o que eu estou te falando. E ele olhava o outro pavilhão, outros médicos, outras pessoas que não eram médicas, eram de outras áreas, com um grau de atividade muito mais intenso, com uma percepção muito melhor, com outras coisas muito superiores ao dele aqui. E ele olhava ali. Vamos imaginar aqui. Mas lá parece que o negócio lá é melhor, né? É melhor. Tem mais atividade, tem mais pessoas, tem mais composição, as matérias são muito, muito mais envolventes. É porque André, o amigo dele, esclareceu isso. É porque lá embaixo a gente pisou na bola em todas as matérias. Então, na verdade, a gente está dando um tempo aqui na frente, aqui em cima, reciclando para começar tudo de novo. Ao invés de prestarmos atenção nas matérias, lá embaixo que foi colocado para a gente deixou se perder um pouco pela tecnologia maravilhosa que está chegando agora, e realmente tem muita tecnologia que o planeta está chegando, pelo álcool, que a cerveja e o golo é muito fácil hoje em dia, não viu? Olha só o link que eu estou fazendo, olha os vieses, pelo álcool, a cerveja, aquele barzinho ali já está entupido, cheio de gente, em plena segunda-feira, terça, quarta, sexta e sábado, aí que piora um pouco mais. Pela sensualidade, hoje a sensualidade, para não falar outra coisa, né, nós não podemos entrar no mérito, ela está explodindo pela internet. Tá, ok? Está muito fácil, é só você apertar o enter, você vai ter um mundo sensual à sua frente. Veja bem, os vieses, que vai retirar você de uma senda original. Essa senda original é o plano, é a ideia. Tá ok? Você se lembra da parábola do semeador? Novamente, olha só que viés fantástico, que viés maravilhoso. Aquela primeira etapa da parábola do semeador é isso, exatamente isso que eu estou falando aqui agora. São a semente, que é a boa nova, que é jogada, presta atenção, jogado na estrada da vida. Quem joga a semente? O Criador, Deus. O que é a semente? É as oportunidades, é a palavra de Deus, é o Evangelho, é a boa nova, é um emprego melhor, é um trabalho melhor, é uma noite, às vezes, de algumas falas diferentes que você pode ouvir, é a oportunidade de algum trabalho numa outra casa espírita, ou essa, é a oportunidade de servir dentro e fora da sua família, porque às vezes a gente fica muito preso, novamente a palavra preso, né, à nossa própria família. E aí, às vezes, você vai se libertar um pouco e ampliar o seu horizonte de vivenciar um outro modelo de vida interessante também, que é válido, é importante, tem a mesma importância do que pagar as contas, a mesma importância do que arrumar um emprego novo e de ter um salário melhor, fora da sua família também. Então, aquela sementinha na primeira etapa da parábola do semeador, ela representa esse monte de coisas. E o que acontece? Os passarinhos vêm, comem a semente e vão embora. A estrada ficou vazia. Quem é a estrada? É você. Você é a estrada, que recebeu a semente.
e não soube aproveitar porque o terreno estava ruim. Vieram os passarinhos e comeram. Que passarinhos são esses? O churrasco, o golo, aquelas amigas fofoqueiras que você tem, que só sabe cuidar da vida dos outros, ao invés de cuidar da vida dela, fica cuidando da vida dos outros, que é o que mais tem hoje. A internet está entupida nisso. Aquele amigo seu que fala que é seu amigo, mas é um picareta, que só sabe, mentiroso, safado, sem vergonha, que adora um golo. E outras circunstâncias, o celular, a tecnologia, que distrai muitas pessoas hoje, né? Hoje tem uma gama de coisas, de tecnologia, e o planeta está recebendo, graças a Deus, tecnologias maravilhosas. Eu ainda sou da época da máquina de datilografia, eu fiz curso de datilografia, tirei o diploma, porque sem isso eu não arrumava emprego. Olha só, o quanto a gente percorre. Tem alguns aqui que é da minha época, viu? Máquina de datilografia, carbono, aparelho de fax, telex. Eu trabalhei em telex ainda. Olha só, um monte de tecnologias que foram surgindo, sendo substituídas. Surgindo, substituídas. O computador, que é aqueles monitores de fósforo verde, que aquilo aí de noite matava a vista da gente. Para quem era digitador, hoje essa função não existe mais. Datilógrafo não existe mais. Auxiliar de escritório não existe mais. O corretor de imóveis já está indo embora porque o celular acabou com ele. O smartphone, né? Aliás, o smartphone acabou com um monte de profissões, né? Várias e várias, tá joia? E pronto. Mas, ao mesmo tempo, essa tecnologia é usada de uma maneira não muito legal para cuidar da vida dos outros, fofocar. Homens e mulheres ficam horas e horas e horas nessa tecnologia procurando saber da vida alheia, ao invés de cuidar da própria vida. Qual o nome do título que nós estamos falando? Conta pessoal. Vamos voltar atrás. Cuida da sua vida. Pare de observar muito o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Isso não vai te acrescentar um grão na prestação de contas a Deus. Porque todos nós, com ou sem as naves chegando ao planeta Terra, porque hoje nós temos milhares de naves na órbita da Terra, viu? Bem diferente de há 40, 50 anos atrás, que tinha pouca, agora aumentou milhares de naves orbitando a Terra. Na 4D e na 3D. Só que a tecnologia que eles têm, eles podem aparecer ou sumir, dependendo da circunstância. Disco voador existe? É claro. Como que vocês acham que nós chegamos em degredo nesse planeta? Os degredados de Capela, que o Chico Xavier fala, todos chegaram dentro de uma nave. Cada nave cabe 1 milhão de passageiros, dependendo da configuração dela. Como? Ah, não, eles vieram voando nas asas do anjo do Senhor. Não, gente, ninguém chegou aqui nesse planeta. Você sai de uma dimensão e pula para outra, não é em cima do cavalo, não. E nem o cavalo se tem asas ou não, ou se o anjo tem asas ou não. Não é assim que funciona, não. Vão sair para fora e enxergar como é que funciona. Então quer dizer que esse negócio de disco voador é real? Sim, é real, é verdadeiro. Nós viemos de dentro de uma situação dessa, só que nós esquecemos isso. A gente acha que isso aí é loucura. Não, é realidade. Normal. Se eu falar que tem uma nave aqui em cima, aqui emanando fluidos, isso aí, para muita gente vai ser normal, para outros vai ser loucura. Faz parte, mas existe uma transição planetária acontecendo. Quando eu falo da conta pessoal e de você, da gente equilibrarmos e acrescentarmos mais coisas, é a sua candidatura a outro nível das mudanças que esse planeta está fazendo, das alterações que já estão acontecendo. É o seu interesse, é a sua vontade própria de mudar a sua realidade pessoal, mas ao mesmo tempo ficando atento ao que está acontecendo à sua volta. E tem muita coisa acontecendo à sua volta. Mas você tem que despertar o interesse. Você tem que dar um tempinho na tela do bendito celular, nas horas certas e na hora errada, e ter o interesse por várias outras coisas, além do TikTok. Além do Facebook, que adora cuidar da vida dos outros.
outro nível. Eu estou falando daqui de cima, gente. É aqui em cima que eu estou falando. Não é esse embaixo aqui, não. Esse embaixo aqui é o baixo clero. É onde nós estamos. Nós estamos aqui. Vamos respirar um pouco aqui. Quando você começar a fazer isso, você vai ficar abismado de ver como que esse andar de cima, ele é amplo, ele é verdadeiro. E que essas coisas pequenininhas que você acha tão sobrevivente, são coisas infantis. Porque infelizmente todo mundo sabe, o ser humano ele é muito infantil. O homem e a mulher. O homem de um jeito, através da grosseria e da falta de educação dele, que é uma coisa comum, infelizmente, e da falta de respeito que o homem tem com a flora, com a fauna e com as mulheres. Infelizmente, é verdade. Tem exceções? Tem, graças a Deus. Graças a Deus, tem muitas e muitas exceções. A mulher é infantil também. Chilique, fofoca, falar mal da vizinha, cuidar da vida do outro, se preocupar com a aparência da outra, porque a outra tem que elogiar, falando que ela tem que estar melhor. Esse conjunto de coisas infantiloides, bobas. E aí você vai começar a ver a vida de outro jeito. Gente, que coisa mais boba, infantil. Onde é que eu estava com a cabeça nos últimos 50 anos da minha vida? Você está vivendo a infância. Aos 90 anos de idade. Criança aos 90 anos de idade. Criança aos 50 anos de idade. Preocupado com essa periferia de coisas que não vão levar a você a nada. Absolutamente nada. Tá ok? Eu fui numa bezedeira para poder fazer uma visita e tudo mais e tal. Naquele momento que nós chegamos, isso há várias semanas atrás, lá na região de Caracóis, em Contagem. E aí ela falou: ô meu filho, você me perdoa, mas eu só tenho um cafezinho aqui para poder estar te oferecendo. E ele acabou de ser moído agora, e é a única coisa que eu tenho. O biscoito vai ter que ficar para depois. Não se preocupa não. Só o cafezinho moído na hora, que não é de supermercado, vai ser ótimo, super legal. Muito, muito, muito obrigado. E a gente acabou tomando aquele cafezinho, fizemos a prece e ela fez o benzimento dela, do jeito dela e da maneira dela. Nós agradecemos muito. Muitas coisas aconteceram que não vem ao caso. Demorou mais de 30, 40, 50 minutos, né? E aí nós saímos de lá muito bem, eu e outras pessoas. Aquela senhora simples, humilde, ela deu o que ela tinha, ela ofereceu o que ela pôde oferecer. E ela fez um trabalho maravilhoso. Ela deu o café que ela tinha, de melhor, não é? Porque ela era muito simples, muito humilde. E ela ofereceu também o trabalho espiritual mediúnico dela. Gente, a casa estava cheia de preto velho e caboclo, você não tem ideia. Ou seja, era um lugar iluminado, um lugar maravilhoso, dentro de uma casinha muito humilde e um quintal enorme, cheio de galinha. Era um ambiente super, super bacana. Então, ou seja, aquela senhora estava cuidando da vida dela e cuidando, ajudando o próximo, em pleno sábado à tarde. Essa pegada, que na verdade é uma pegada de cuidar da nossa vida e de parar de se intrometer na vida dos outros, ela é muito interessante. Por quê? Você começa a perceber o tempo que você perde. E esse tempo, você lá na frente, vai ser chamado a sua atenção. Você fez o que com 80 anos que foi dado a você? O que você fez com 80 anos, 70 anos, 50 anos? Vamos fazer um balanço da obra aqui agora. Esse balanço, ele é um balanço assim, para a grande maioria da humanidade, pobre. Pobre. Não sou eu que estou falando, não. São os livros que falam isso. Leiam. Estudem, procurem saber quem é você, procurem saber como que você está aqui nesse planeta. Será que você veio esse planeta só para reclamar, cuidar da vida dos outros, fofocar o tempo inteiro? Facebook, TikTok, o bendito celular, que é uma tecnologia maravilhosa, usada para outros fins menos dignos, na grande maioria das vezes.
Será que você veio a esse planeta apenas para se preocupar com a sua vida, com o seu dinheiro, com o seu emprego ou não emprego? E a sua família? O seu pai, a sua mãe, que você pode ou não ter se dado bem com eles. Tenta reconciliar, tenta perdoar, tenta ampliar um pouco esse leque, essa vida que você fica preso nela, esse TikTok, que você fica preso nele. Nossa, fulano me magoou na semana retrasada. Agora eu vou morrer porque a minha irmã não corresponde à minha expectativa. A minha sobrinha, ela é ingrata. O meu filho não é Brastemp. Nada é Brastemp. Nada. Porque você está num planeta de terceira dimensão. Isso aqui é terceira dimensão. Você está dentro de uma penitenciária e você quer que alguém serve você, pô. Puxa vida, se liga. Aos 70 anos de idade, 80, a sua ficha não caiu até hoje, não. Aqui não tem garçom na beira da piscina, não, gente. Não tem, isso não existe. Isso é para outra faixa de pessoas que tem outras responsabilidades horrorosas, que você fica vendo pela televisão, acha top, legal, o carrão do ano, ele ganhou lá não sei aonde. Você não tem noção do que está por trás daquilo ali. Aquilo ali é codificado. Ele veio para ganhar aquele dinheiro e vai ter que prestar contas. E a conta dele é 10 vezes pior do que a sua. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Ou vocês esqueceram de que Jesus Cristo falou a verdade? Ou será que ele mentiu para nós? Claro que não. A quem muito é dado, é bíblico, está escrito na Bíblia, muito será cobrado. Isso envolve dinheiro, status, posição social, responsabilidade. Cada pessoa está na posição certa, porque tem razão para isso. Procura saber essas razões. Agora, procura cuidar à primeira mão da sua vida. Para de ficar cuidando da vida dos outros. Se preocupa com você. Se preocupa com o seu emprego. Você está desempregado, cara. Você não vai trabalhar, não. Pelo amor de Deus, você tem que arrumar um emprego. Na minha rua tem 3 adolescentes fazendo lava-jato. 3 meninos ficam lavando carro no meio da rua. Aí eu fico olhando, uma parte dos vizinhos metendo pau nos adolescentes que estão trabalhando. É o jeito, o país está quebrado. O país está numa situação financeira difícil. O pessoal está trabalhando do jeito que tem. Vamos olhar com outros olhos o próximo. Eles estão trabalhando. Vai durar para sempre? Não, aquilo ali é uma fase, é um momento. É trabalho, digno, honesto, honrado. Eles não estão roubando, não estão fazendo nada, não. A outra pessoa está lá no trabalho online. Aparentemente fica na frente do computador o dia inteiro, mas não, ela pode estar trabalhando online, ganhando dinheiro para poder pagar as contas. Então cada caso é um caso. Não cabe a nós, com o nosso dedo sujo e imperfeito, ficar apontando o pecado dos outros, o equívoco dos outros, que todos nós erramos, a falta de percepção dos outros, a falta de atitude dos outros e a nossa também, porque às vezes eu estou errando pior ainda, né? Às vezes eu estou cometendo os mesmos erros, os mesmos equívocos, e não estou tendo a coragem de me expor. Nossa, eu sou personagem, não posso me expor, né? Não, eu sou o tal. Qual o problema de você se expor? Vai arrancar algum pedaço? Você deve a alguém ali no meio da rua? Você tem obrigação, você tem satisfações a dar para os outros? Arrume um emprego simples, humilde, um trabalho. Comece pelo começo. Deus vai ajudar você numa outra etapa. A vida, ela é cíclica. Tudo é cíclico. Tudo. Esse momento aqui agora já está acabando, olha lá. A terra vai chegar, eu vou sair. É cíclico. Eu sou cíclico. Esse corpicho que você está usando, ele é cíclico. Ele vai embora. Lá para baixo. E você, espero, desejo que você vá lá para cima. Um para baixo, outro para cima. Mas não inverte, não. Porque se você inverter, não acho legal, não. Eu não recomendaria isso, não. Tá bom? Apesar de que muitos invertem, infelizmente. Né? Dito isso, eu quero muito agradecer, desejar a todos essa percepção
esse chá, né, que é o CH, né, conhecimento, habilidade e atitude, o A, atitude, e agradecer a vocês e desejar muito que vocês consigam sair fora um pouquinho só da caixinha, da vida pessoal, da vida financeira e dessas coisas que estão à nossa volta. E é claro que vocês vieram à Casa Espírita, não é à toa. Que Deus abençoe o que vocês vieram fazer aqui e abençoe também vocês lá fora, principalmente lá fora, que é o campo de prova, é onde a gente vai estar fazendo esse monte de coisas. E outra, não se preocupa com as pessoas falando mal de você, não. Tá ok? Cuide da sua vida, seja íntegro, busque a Deus em primeiro lugar, busque o seu mentor e anjo da guarda. O que as pessoas falam ou deixam de falar, esquece disso. Você tem um caminho maravilhoso a seguir e segue em frente, porque é com esse seu coração, como diziam os egípcios, né, na grande balança de Osíris, e você vai pesar o seu coração e a sua alma e prestar contas a Deus. Mas a conta, ela é individual, que o nome do capítulo hoje é Conta Individual. Um beijo, um abraço, muita paz para todos. É isso aí. Ok? Vamos embora. Obrigado.